Você sabia que alguns hábitos diários podem estar destruindo silenciosamente seus rins, sem que você perceba? Pois é, muitos de nós cometemos erros simples no dia a dia que, ao longo do tempo, podem causar danos sérios a esses órgãos essenciais para a nossa saúde. Desde o consumo excessivo de sal até o uso imprudente de medicamentos, esses hábitos podem sobrecarregar e prejudicar a função renal. No vídeo de hoje, vamos revelar os 7 hábitos diários que estão colocando em risco a saúde dos seus rins. Prepare-se para descobrir quais práticas comuns podem ser vilãs invisíveis, e aprenda como evitar esses erros para manter seus rins saudáveis e funcionando perfeitamente. Fique ligado, porque a sua saúde renal pode depender das mudanças que você faz agora. Hábitos número 1. Consumir muito sal. Você sabia que o sal, um ingrediente tão comum na nossa cozinha, pode estar prejudicando gravemente a saúde dos seus rins? Pois é, o excesso de sal na dieta é um dos hábitos diários mais prejudiciais para esses órgãos vitais. Vamos entender por que isso acontece e como você pode evitar esse problema. O sal, ou cloreto de sódio, é um mineral essencial que ajuda a regular a pressão arterial e o equilíbrio de fluidos no corpo. No entanto, quando consumido em excesso, ele pode causar uma série de problemas. O problema começa quando a quantidade de sódio no sangue aumenta. Para lidar com esse excesso, os rins precisam trabalhar mais, filtrando o sódio do sangue e tentando manter o equilíbrio adequado de fluidos no corpo. Esse esforço extra pode sobrecarregar os rins e, ao longo do tempo, levar a danos significativos. O excesso de sódio faz com que o corpo retenha água, o que aumenta o volume de sangue e, consequentemente, a pressão arterial. Pressão arterial alta é um fator de risco conhecido para doenças renais, pois pode causar danos aos vasos sanguíneos dos rins e comprometer sua capacidade de filtrar resíduos e excesso de fluidos. Além disso, o consumo excessivo de sal pode contribuir para o desenvolvimento de cálculos renais. Quando há muito sódio no organismo, ele se combina com o cálcio presente na urina, formando cristais que podem se transformar em pedras nos rins. Essas pedras podem causar dor intensa e levar a problemas mais graves se não forem tratadas. Lembre-se, pequenas mudanças na sua dieta podem ter um grande impacto na saúde dos seus rins. Reduzir o consumo de sal é um passo fundamental para proteger esses órgãos essenciais e manter seu sistema circulatório saudável. Ao adotar essas dicas, você estará ajudando seus rins a funcionar melhor e garantindo uma vida mais saudável e equilibrada. Então, que tal começar a fazer essas mudanças hoje mesmo? Seu corpo e seus rins vão agradecer. Hábito número 2. Beber pouca água. Você sabia que a quantidade de água que você ingere diariamente pode ter um impacto direto na saúde dos seus rins? A água é fundamental para o bom funcionamento dos rins, e não beber o suficiente pode ter consequências graves para esses órgãos vitais. Vamos explorar por que a hidratação é tão importante e como você pode garantir que está bebendo a quantidade adequada de água todos os dias. Os rins têm a tarefa crucial de filtrar os resíduos e excesso de fluidos do sangue, transformando-os em urina. Para realizar essa função de maneira eficiente, os rins precisam de uma quantidade adequada de água. Quando você não bebe água suficiente, seu corpo não consegue produzir urina suficiente para eliminar os resíduos e toxinas, o que pode levar a uma série de problemas. Um dos principais problemas associados à baixa ingestão de água é a desidratação. Quando seu corpo está desidratado, os rins têm que trabalhar mais para tentar manter o equilíbrio de fluidos. Isso pode resultar em uma urina mais concentrada, que pode formar cristais e eventualmente levar à formação de cálculos renais. Além disso, a desidratação pode diminuir a eficiência dos rins na filtragem do sangue, aumentando o risco de infecções urinárias e outros problemas renais. Outro problema relacionado à falta de água é o aumento do risco de infecção urinária. A água ajuda a manter o trato urinário limpo, promovendo a eliminação regular de urina. Quando você não está suficientemente hidratado, a urina se torna mais concentrada e menos frequente, o que pode facilitar o crescimento de bactérias e o desenvolvimento de infecções. A água também desempenha um papel vital na regulação da pressão arterial. A desidratação pode causar uma diminuição no volume de sangue, o que leva à pressão arterial baixa.
Isso pode forçar o sistema circulatório a trabalhar mais e afetar negativamente a função renal. Manter-se hidratado ajuda a garantir que o volume de sangue e a pressão arterial permaneçam dentro de níveis saudáveis, aliviando a carga sobre os rins. Manter-se bem hidratado é simples, mas pode ter um impacto profundo na saúde dos seus rins. Ao garantir que você está bebendo água suficiente todos os dias, você está ajudando seus rins a desempenharem suas funções de maneira eficiente e a manter sua saúde geral em ótimo estado. Então, faça da hidratação uma prioridade e cuide bem dos seus rins. Hábito número 3. Exagerar no consumo de açúcar. O açúcar, tão presente no nosso dia a dia, pode ser um grande vilão para a saúde dos rins. Quando consumimos açúcar em excesso, corremos o risco de desenvolver uma série de problemas que impactam diretamente esses órgãos vitais. Vamos entender melhor como isso acontece e por que é importante moderar o consumo de açúcar para proteger nossos rins. Quando ingerimos alimentos e bebidas ricos em açúcar, nosso corpo precisa processar essa grande quantidade de glicose. O excesso de açúcar no sangue força os rins a trabalharem mais para filtrá-lo e eliminá-lo do organismo. Com o tempo, essa sobrecarga pode causar danos aos rins, comprometendo sua capacidade de filtrar o sangue de maneira eficiente. Um dos principais riscos associados ao consumo excessivo de açúcar é o desenvolvimento de diabetes tipo 2. O diabetes é uma condição na qual o corpo não consegue controlar adequadamente os níveis de glicose no sangue, e isso pode ter consequências graves para os rins. Em pessoas com diabetes, os rins precisam filtrar uma quantidade muito maior de sangue para eliminar o excesso de glicose. Esse esforço extra pode levar à nefropatia diabética, uma condição que danifica os pequenos vasos sanguíneos dos rins e pode levar à insuficiência renal. Além do diabetes, o consumo elevado de açúcar também está ligado à obesidade, outro fator de risco para problemas renais. A obesidade pode causar pressão alta e resistência à insulina, ambos prejudiciais para a saúde renal. A pressão alta danifica os vasos sanguíneos dos rins, enquanto a resistência à insulina pode aumentar ainda mais os níveis de glicose no sangue, criando um ciclo vicioso que agrava os problemas renais. A saúde dos rins depende de manter um equilíbrio adequado de nutrientes no corpo, e o excesso de açúcar pode perturbar esse equilíbrio. Quando consumimos muito açúcar, tendemos a ingerir menos alimentos ricos em nutrientes essenciais, como vitaminas e minerais. Isso pode enfraquecer a função renal, já que os rins precisam desses nutrientes para operar corretamente e manter o equilíbrio de fluidos e eletrólitos no corpo. Para proteger seus rins e sua saúde geral, é fundamental moderar o consumo de açúcar. Opte por alimentos naturais e integrais, ricos em fibras e nutrientes, em vez de produtos processados e bebidas açucaradas. Pequenas mudanças na dieta, como reduzir a quantidade de açúcar que você adiciona ao café ou chá, podem fazer uma grande diferença. Além disso, leia os rótulos dos alimentos para evitar aqueles com alto teor de açúcar adicionado. Lembre-se de que cuidar dos seus rins é uma questão de fazer escolhas inteligentes todos os dias. Ao moderar o consumo de açúcar, você está dando um passo importante para manter seus rins saudáveis e funcionando bem a longo prazo. A sua saúde renal depende das suas escolhas diárias, e reduzir o açúcar é uma das melhores coisas que você pode fazer para proteger esses órgãos vitais. Hábito número 4. Usar medicamentos sem prescrição. O uso de medicamentos sem prescrição médica é um hábito que pode causar sérios danos aos seus rins. Muitas pessoas recorrem a analgésicos, anti-inflamatórios e outros remédios sem consultar um médico, seja para aliviar dores, febres ou outros desconfortos. No entanto, o que muitos não sabem é que essa prática pode ter consequências graves para a saúde renal. Os rins desempenham um papel crucial no nosso corpo, filtrando toxinas e resíduos do sangue e ajudando a regular o equilíbrio de líquidos e eletrólitos. Quando tomamos medicamentos, especialmente em excesso ou sem orientação médica, os rins precisam trabalhar ainda mais para processar e eliminar essas substâncias do organismo. Isso pode causar uma sobrecarga e, com o tempo, levar a danos nos rins. Medicamentos comuns, como anti-inflamatórios não esteroides, ANS, são frequentemente usados sem receita para tratar dores e inflamações. Esses medicamentos,
apesar de eficazes, podem reduzir o fluxo sanguíneo para os rins, comprometendo sua função. A longo prazo, o uso frequente sem supervisão desses medicamentos pode levar à insuficiência renal aguda ou crônica. Outro risco significativo do uso indiscriminado de medicamentos é a toxicidade renal. Alguns remédios podem ser diretamente tóxicos para os rins, especialmente quando tomados em doses altas ou por períodos prolongados. Isso inclui não apenas os ANS, mas também certos antibióticos, medicamentos para a pressão arterial e suplementos de ervas. A toxicidade renal pode se manifestar de várias formas, desde leve diminuição na função renal até danos severos que requerem diálise ou transplante de rim. Além disso, misturar medicamentos sem orientação pode resultar em interações medicamentosas perigosas. Alguns medicamentos podem potencializar os efeitos tóxicos uns dos outros, aumentando ainda mais o risco de danos aos rins. Sem a orientação de um profissional de saúde, fica difícil prever e evitar essas interações prejudiciais. Para proteger seus rins, é fundamental adotar uma abordagem responsável ao uso de medicamentos. Isso significa sempre consultar um médico antes de começar qualquer novo medicamento, seguir as dosagens recomendadas e evitar a automedicação. Mesmo remédios aparentemente inofensivos, como os de venda livre, podem ter efeitos adversos quando usados de maneira inadequada. Também é importante informar seu médico sobre todos os medicamentos e suplementos que você está tomando. Isso inclui medicamentos prescritos, de venda livre e suplementos naturais. Seu médico pode avaliar o risco de interações medicamentosas e ajustar suas prescrições para minimizar qualquer impacto negativo sobre seus rins. A conscientização é a chave para prevenir danos renais causados por medicamentos. Ao tomar medidas para usar medicamentos de forma segura e responsável, você pode ajudar a garantir que seus rins permaneçam saudáveis e funcionem corretamente ao longo da vida. Lembre-se de que a automedicação pode parecer uma solução rápida para alívio imediato, mas os riscos a longo prazo para a saúde renal simplesmente não valem a pena. Proteja seus rins consultando sempre um profissional de saúde antes de tomar qualquer medicamento. Hábito número 5. Comer proteínas em excesso. Comer proteínas em excesso pode ser extremamente prejudicial para a saúde dos seus rins. As proteínas são nutrientes essenciais para o crescimento e reparação dos tecidos, produção de enzimas e hormônios, e outras funções vitais do corpo. No entanto, quando consumidas em quantidades excessivas, especialmente de fontes animais, podem sobrecarregar os rins e levar a problemas renais ao longo do tempo. Os rins são responsáveis por filtrar os resíduos do metabolismo das proteínas. Quando você consome proteínas, elas são quebradas em aminoácidos, que são utilizados pelo corpo para diversas funções. O excesso de aminoácidos que não é necessário para as funções corporais é convertido em substâncias que precisam ser eliminadas pela urina, como a ureia. Esse processo aumenta a carga de trabalho dos rins, que precisam filtrar e excretar maiores quantidades de resíduos nitrogenados. Além disso, dietas ricas em proteínas, especialmente de origem animal, podem aumentar a excreção de cálcio na urina. Esse excesso de cálcio pode contribuir para a formação de pedras nos rins, uma condição dolorosa e potencialmente perigosa. As pedras nos rins se formam quando há uma alta concentração de sais minerais, como cálcio, oxalato e ácido úrico, na urina. O aumento da ingestão de proteínas pode intensificar esse processo, levando ao desenvolvimento de cálculos renais. Outra preocupação é que o consumo excessivo de proteínas pode agravar condições renais pré-existentes. Pessoas com doenças renais crônicas ou outras condições que afetam a função renal são particularmente vulneráveis aos efeitos negativos de uma dieta rica em proteínas. Nesses casos, os rins já comprometidos podem não ser capazes de lidar com o aumento da carga de trabalho, levando a uma deterioração mais rápida da função renal. Para manter seus rins saudáveis, é importante moderar a ingestão de proteínas e equilibrar a dieta com outros nutrientes essenciais. Uma dieta balanceada deve incluir uma variedade de fontes de proteína, como vegetais, legumes, nozes e grãos integrais, além de proteínas animais em quantidades moderadas. Isso não só alivia a carga sobre os rins,
mas também fornece uma gama completa de nutrientes necessários para a saúde geral. Além disso, adotar hábitos alimentares saudáveis, como comer porções adequadas e evitar o consumo excessivo de alimentos processados e ricos em proteínas, pode ajudar a proteger seus rins. Manter-se bem hidratado é crucial, pois a água ajuda a diluir a urina e reduzir a concentração de substâncias que podem formar pedras nos rins. Lembre-se de que, embora as proteínas sejam importantes para a saúde, o equilíbrio é fundamental. Consultar um nutricionista ou profissional de saúde pode ajudar a determinar a quantidade adequada de proteína para suas necessidades individuais, levando em consideração sua idade, nível de atividade física e estado de saúde geral. Ao fazer escolhas alimentares conscientes e equilibradas, você pode proteger seus rins e garantir seu bom funcionamento ao longo da vida. Proteger a saúde renal é uma questão de equilíbrio e moderação. Reduzir a ingestão excessiva de proteínas, especialmente de fontes animais, é um passo importante para garantir que seus rins possam desempenhar suas funções vitais de forma eficiente e sem sobrecarga. Adotar uma dieta equilibrada e saudável é uma das melhores maneiras de cuidar desses órgãos tão essenciais. Hábito número 6. Ignorar os sintomas de infecção urinária. Ignorar os sintomas de uma infecção urinária, IU, é um hábito perigoso que pode causar danos significativos aos seus rins. As infecções urinárias são comuns, especialmente entre as mulheres, e podem variar de leves a graves. Quando os sintomas são negligenciados e a infecção não é tratada adequadamente, ela pode se espalhar para os rins, resultando em uma condição grave chamada pielonefrite. As infecções urinárias geralmente começam na uretra ou na bexiga, onde bactérias, como a Escherichia coli, E. coli, podem se proliferar. Os sintomas típicos incluem uma sensação de queimação ao urinar, necessidade frequente e urgente de urinar, dor na região pélvica e urina turva ou com odor forte. Esses sinais são o corpo alertando que algo está errado, e é crucial não ignorá-los. Quando uma infecção urinária não é tratada, as bactérias podem ascender pelo trato urinário e alcançar os rins. A pielonefrite, ou infecção renal, é uma condição séria que pode causar febre alta, dor intensa nas costas ou no flanco, náuseas e vômitos. Se não tratada, pode levar a danos permanentes nos rins, reduzir a função renal e até resultar em insuficiência renal. Além dos danos diretos aos rins, infecções urinárias não tratadas podem entrar na corrente sanguínea e causar sepse, uma resposta inflamatória extrema do corpo que pode ser fatal. Isso ressalta a importância de prestar atenção aos sintomas e buscar tratamento médico imediatamente. O tratamento precoce de infecções urinárias geralmente envolve o uso de antibióticos prescritos por um médico. É importante seguir o curso completo do tratamento, mesmo que os sintomas desapareçam antes do término dos medicamentos, para garantir que todas as bactérias sejam eliminadas e a infecção não retorne. Além disso, beber bastante água pode ajudar a lavar as bactérias do trato urinário e aliviar os sintomas. Prevenção é outra chave para proteger seus rins das complicações de infecções urinárias. Manter uma boa higiene pessoal, urinar após relações sexuais, evitar segurar a urina por longos períodos e consumir uma dieta equilibrada são medidas que podem reduzir o risco de infecções urinárias. Beber suco de cranberry também pode ser benéfico, pois acredita-se que ele impede que as bactérias se fixem na parede da bexiga. Se você tem histórico de infecções urinárias recorrentes, é importante trabalhar com seu médico para desenvolver um plano de prevenção e tratamento personalizado. Isso pode incluir ajustes no estilo de vida, mudanças na dieta e, em alguns casos, o uso profilático de antibióticos. Em resumo, ignorar os sintomas de infecção urinária é um hábito perigoso que pode levar a sérias complicações renais. A atenção e o tratamento adequados aos primeiros sinais de uma infecção urinária são fundamentais para proteger a saúde dos seus rins e garantir que eles continuem funcionando de maneira eficiente. Não ignore os sinais do seu corpo. Busque ajuda médica e cuide bem dos seus rins. Hábito número 7. Fumar e beber álcool em excesso. Fumar e beber álcool em excesso são hábitos extremamente prejudiciais para a saúde em geral, e os rins não são uma exceção.
Essas práticas podem ter efeitos devastadores sobre os rins, aumentando a pressão arterial e danificando os vasos sanguíneos, o que pode comprometer a função renal ao longo do tempo. O tabagismo é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças renais crônicas. Quando você fuma, as toxinas do cigarro entram na corrente sanguínea e afetam a circulação. Essas toxinas podem causar o estreitamento dos vasos sanguíneos, reduzindo o fluxo de sangue para os rins e comprometendo sua capacidade de filtrar adequadamente as toxinas do corpo. Além disso, o tabagismo aumenta a pressão arterial, outro fator que pode danificar os delicados vasos sanguíneos dos rins e levar a doenças renais. O álcool, quando consumido em excesso, também pode ter efeitos negativos significativos sobre os rins. O consumo excessivo de álcool pode levar à desidratação, o que afeta a capacidade dos rins de manter um equilíbrio adequado de líquidos e eletrólitos no corpo. Além disso, o álcool pode aumentar a pressão arterial e causar danos aos vasos sanguíneos, contribuindo para o desenvolvimento de doenças renais crônicas. O consumo pesado e irregular de álcool pode levar à formação de cálculos renais e à insuficiência renal. Para manter seus rins saudáveis, é fundamental reduzir ou eliminar o consumo de tabaco e álcool. Parar de fumar pode melhorar significativamente a circulação sanguínea e reduzir a pressão arterial, aliviando a carga sobre os rins. Existem muitos recursos disponíveis para ajudar quem deseja parar de fumar, incluindo terapias de reposição de nicotina, medicamentos e programas de apoio. No caso do álcool, é importante consumir com moderação. As diretrizes de saúde recomendam que homens não consumam mais de 2 doses de álcool por dia e mulheres não mais que 1 dose por dia. Reduzir a quantidade de álcool consumida não apenas protege os rins, mas também melhora a saúde geral, incluindo a função do fígado e do coração. Adotar um estilo de vida saudável, com uma dieta equilibrada, prática regular de exercícios e manutenção de um peso saudável, também pode ajudar a proteger seus rins dos efeitos prejudiciais do tabagismo e do consumo excessivo de álcool. Além disso, fazer check-ups regulares com um profissional de saúde pode ajudar a monitorar a função renal e detectar precocemente qualquer problema. Lembre-se de que seus rins desempenham um papel vital na filtragem de toxinas e na manutenção do equilíbrio de fluidos no corpo. Cuidar deles significa fazer escolhas saudáveis todos os dias. Reduzir ou eliminar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool é um passo importante para garantir que seus rins permaneçam saudáveis e funcionem adequadamente ao longo da vida. Agora que você conhece os 7 hábitos que podem destruir seus rins, que tal começar a fazer mudanças positivas na sua vida? Cuidar dos rins é fundamental para uma saúde duradoura e uma vida cheia de energia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para mais dicas de saúde. Até a próxima!